Olá, meu nome é Simon e eu venho hoje abordar um tema sobre o mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar as ondas que são transmitidas pelo sinal da internet, do Wi-Fi, flutuando pela sala. A Bíblia apresenta o mundo espiritual de forma parecida. Ele não é visível ao olho nu, mas suas manifestações e efeitos na realidade são perfeitamente perceptíveis. Isso significa que antes de existir o universo, as estrelas, o universo e os átomos, já existia uma realidade espiritual. Deus não possui um corpo físico limitado. Deus não possui um corpo físico limitado como o nosso. Vamos lá para a criação. Gênesis 1, capítulo 1. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Teólogos explicam que aqui não se refere apenas ao céu azul ou um espaço sideral, mas à dimensão celestial, ou reino espiritual. Portanto, a matéria foi gerada a partir do que é espiritual. O invisível deu a origem ao visível. O mundo espiritual está acontecendo agora, ao nosso redor. Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus criou todas as coisas, dividindo-as categoricamente em duas realidades, as visíveis e as invisíveis. Ambas são reais e criadas por ele. A prova em 2 Reis capítulo 6. O exército inimigo havia cercado a cidade de Eliseu. O servo dele entrou em pânico ao ver os soldados físicos. Eliseu calmamente orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando os olhos do servo foram abertos, ele viu que estava cheio de cavalos e carros de fogo espirituais protegendo-os. O mundo espiritual não está atrás das nuvens, a bilhões de quilômetros de distância. Ele ocupa o mesmo espaço em nós, mas em uma dimensão que nossos sentidos biológicos não conseguem captar. Hebreus capítulo 1, versículo 14. A Bíblia define como espíritos ministradores. Eles têm funções específicas: proteger, entregar mensagens e guerrear. Eles operam o mundo espiritual para gerar reflexo no plano físico. A batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. Esse versículo é crucial. Paulo diz que nessa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal. Muitas das crises, pensamentos de destruição, divisões e opressões que as pessoas enfrentam no dia a dia, isso gera uma raiz espiritual. Existe uma guerra nos bastidores de todo o universo, que no fim de tudo isso influencia na nossa realidade, a encarnação. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que existia em espírito, assumiu a limitação de um corpo humano. Agora vamos para a autoridade de Jesus. Durante seu ministério, Jesus não lidava com problemas na esfera física. Quando ele acalmava uma tempestade, ou curava uma doença, ou quando expulsava um demônio, ele estava demonstrando que as leis do mundo espiritual governam as leis da física. Ele provou a existência desse mundo, operando milagres que a ciência materialista não consegue explicar. A lógica da fé. Eu quero fechar esse vídeo agora com chave de ouro. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com base em toda a Bíblia, acreditar no mundo espiritual não é uma superstição ou um mito antigo, mas sim uma constatação lógica de que o universo é muito maior do que aquilo que nossos 5 sentidos conseguem perceber. Se a ciência hoje estuda dimensões paralelas e a física quântica fala sobre coisas que não vemos, a Bíblia já desvendava esses mistérios há milhões de anos. Vamos para o mundo espiritual, nossos bastidores espirituais. Eles afetam a nossa mente. Pensamentos de desespero, fúria repentina, divisões familiares ou vícios. Muitas vezes não são problemas biológicos ou sociais, mas isso é um reflexo de uma guerra espiritual que tenta escravizar a mente humana. A Bíblia prova a existência deste mundo, nos alertando a usar as armaduras espirituais, como a verdade, a justiça e a fé, para nos defender. Diante desta guerra invisível, a humanidade pareceria indefesa. Mas é aqui que entra o evento mais extraordinário da história. A maior prova palpável do mundo espiritual. A vinda de Jesus.
Quando Jesus repreendia a febre de alguém, como fez com a sogra de Pedro em Lucas, capítulo 4, versículo 39. Ou quando acalmava a tempestade dizendo, cala-te, emudece. Ele estava falando com a autoridade de quem governa o mundo espiritual, o plano espiritual, que comanda a matéria. Jesus não era apenas um mestre moral, ele era o próprio Criador que se vestiu de pele humana. Cada milagre, cada expulsão de demônios e principalmente a sua ressurreição foram provas concretas e presenciadas por centenas de pessoas de que as leis físicas se dobram às leis do mundo espiritual. A Bíblia não tenta debater se o mundo espiritual existe. Ela assume isso como o fato mais real do universo. O mundo material que você toca hoje vai passar. As redes sociais vão passar, mas a sua alma e o reino espiritual são eternos. A pergunta que resta é, você vai continuar vivendo de olhos fechados para esta realidade? Ou vai buscar enxergar a vida através dos olhos da fé? Para terminar, eu quero propor um exercício de pura lógica. Olhe para trás, para o mundo espiritual da humanidade. Bilhões de pessoas já passaram por este planeta. Eles construíram impérios, acumularam riquezas, choraram, sorriam e sumiram da história. Se a nossa existência se resume a nascer, trabalhar, envelhecer e virar pó, a vida seria o maior contrassenso do universo. A vida diz em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que a nossa vida física é como um vapor, que aparece por um instante e depois se dissipa. Se o que é material dura tão pouco, a lógica diz que o nosso verdadeiro lar não pode ser feito de matéria. A pergunta que eu te deixo é, você está gastando 100% da sua energia cuidando de um corpo que vai durar poucas décadas? Ou está investindo naquilo que a Bíblia diz? Se o mundo invisível é real e este aqui é temporário, você está vivendo para o lado certo da existência? Nós vivemos na época da tecnologia, onde achamos que sabemos de tudo. Mas a verdade científica é que nossos olhos só enxergam uma fração minúscula de toda a luz que existe no universo, o chamado espectro visível. Nós somos biologicamente cegos para a maior parte da realidade que nos cerca. Quando a Bíblia fala do mundo espiritual, ela não está te pedindo para acreditar como um conto de fadas. Ela está te revelando o que está além da limitação dos seus 5 sentidos. Se você só acredita naquilo que pode tocar, você está preso em uma caixa muito pequena. Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Minha pergunta então para você é, se você fechar os olhos para o invisível hoje, o que vai fazer quando o visível desaparecer diante de você? Na eternidade. Se você acompanhou este vídeo até aqui, você viu que a Bíblia não deixa dúvidas. O mundo espiritual é real, é organizado e interage com a sua vida todos os dias. Quer você acredite ou não, a neutralidade não existe nessa história. Se existe uma batalha espiritual invisível acontecendo agora, você não é um mero espectador. Você é o território pelo qual esta guerra está sendo travada. Efésios 6 nos manda revestir com a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque na guerra espiritual, quem não escolheu um lado, já escolheu o lado da derrota. Então eu fecho este vídeo com a crucial pergunta. De que lado dessa batalha você está? Se o mundo espiritual se tornasse invisível aos seus olhos físicos, neste exato segundo, você estaria protegido pela armadura de Deus? Ou estaria completamente indefeso neste campo de batalha? Pense nisso. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.